Oi, galera da GP, aqui é a Lohane e que alegria poder compartilhar com vocês mais uma vez sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus. E o devocional de hoje está muito especial, é uma história que eu gosto muito e eu quero dividir com vocês um pouquinho daquilo que está em 1 Samuel, do capítulo 15 ao 17. E logo aqui no capítulo 15, nós vemos que Deus ele dá uma ordem clara a Saul, através do profeta Samuel, sobre destruir completamente os amalequitas, tanto homens quanto mulheres, crianças, animais, tudo que fosse deles. Deus ele tinha um propósito para isso, e não era só um ato de vingança, mas de justiça. E os amalequitas eles tinham sido um povo muito difícil para Israel, desde os tempos lá de Êxodo. E o juízo de Deus estava sobre a vida deles. E aqui nós podemos aprender que Deus, na sua soberania, ele sabe o que é melhor para o seu povo. Então, quando ele nos dá uma ordem, uma direção, não é para nós questionarmos ou modificarmos essa ordem, essa direção, mas é para nós obedecermos a Deus absolutamente em tudo. E quando Deus nos fala, será que nós estamos dispostos a obedecer completamente, mesmo quando a gente não compreende, mesmo quando nós não concordamos com a direção de Deus? E o segundo ponto aqui nós vemos que Saul, ele desobedeceu a Deus, né? Ele derrota os amalequitas, mas ele poupa os reis e os melhores animais. Então ele ali se justifica, falando que seria para oferecer sacrifícios a Deus. E essa atitude de Saul, ela revela uma falha na obediência dele, que ele escolheu obedecer parcialmente, pensando que a sua maneira de ajustar, de dar uma ajudinha na direção de Deus seria melhor. E isso ensina que a obediência parcial, ela não é uma obediência. Deus ele não quer que nós ajustemos a sua palavra de acordo com os nossos interesses, de acordo com as nossas vontades. Ele exige, ele quer, ele deseja uma obediência completa e sincera, sem manipulações. E será que na nossa vida nós estamos obedecendo a Deus de uma maneira completa? Ou será que nós estamos o tempo todo tentando ajustar, dar um jeitinho nas ordens dele, para que a gente se encaixe ali nos planos dele? E quando Deus ele vê a desobediência de Saul, ele fica arrependido de ter feito dele rei. E o profeta Samuel, então, ele é enviado para confrontar Saul. E é nesse momento que Saul ele tenta justificar as suas atitudes, as suas ações. E ele diz que poupou os melhores animais para fazer sacrifícios para Deus. Mas Samuel ele responde com uma verdade. Ele diz que a obediência é melhor do que o sacrifício. Então Deus ele não se agrada de sacrifícios feitos por pessoas que não obedecem. A obediência a Deus ela é mais importante do que qualquer sacrifício ou boa obra que nós possamos oferecer. Deus ele quer, ele prefere um coração obediente, um coração que se submete à sua vontade, sem ficar questionando. E na nossa vida, será que nós estamos colocando a obediência a Deus acima das nossas próprias ideias? Será que nós estamos dispostos a sacrificar os nossos próprios planos para seguir a vontade dele? E como resultado da desobediência aqui de Saul, nós vemos que Deus ele rejeita Saul como rei e Saul ele perde o favor de Deus. Então existem consequências da desobediência de Saul e elas são profundas e irreversíveis. Então o reinado, o reino ali é tirado dele e ele acaba sendo abandonado por Deus. E aqui a palavra de Deus, ela nos ensina uma grande verdade, que a desobediência, ela tem consequências. E Deus, em sua misericórdia, ele sempre nos dá uma chance de nos arrependermos. Mas se nós continuarmos insistindo em desobedecer, ele então nos entrega para as consequências dessas escolhas. E esse capítulo ele nos desafia profundamente. Então não basta apenas fazer coisas boas ou oferecer sacrifícios. O que Deus exige de nós é uma obediência sincera e completa, sem tentar moldar as direções dele para aquilo que nos convém. E já aqui no capítulo 16,
a gente vê o quão fundamental foi, né, na história de Israel e na preparação do rei Davi. Esse é um momento decisivo na Bíblia, porque Deus ele escolhe o novo rei para Israel, um homem segundo o seu coração. E quando ele faz isso, ele nos ensina a forma como ele vê as pessoas. E aqui o capítulo ele começa dizendo, né? Deus ele fala para Samuel: até quando você vai ficar lamentando por Saul, sendo que eu já o rejeitei como rei de Israel? E Samuel, o profeta de Deus, ele estava assim tão triste, tão cheio de compaixão por Saul, o rei que ele mesmo havia ungido. Mas Deus corrige, exorta ele ali a seguir em frente e a ungir um novo rei. E aqui a gente pode aprender que nós não podemos viver no passado. Samuel ele estava preso à tristeza, à decepção, e Deus vai lá e encoraja ele a se levantar e a continuar sua missão e olhar para o futuro. E às vezes a vida, ela nos oferece, né? Ela nos dá perdas, decepções, fracassos, mas Deus, ele nos chama a não ficarmos paralisados, mas a seguir em frente com o que ele tem para as nossas vidas. E Deus ele manda Samuel ir na casa de Jessé, lá em Belém, para ungir um novo rei. E quando Samuel chega, ele vê Eliabe, o filho mais velho de Jessé. E ele pensa, certamente ele seria o escolhido, porque Eliabe ele tinha uma aparência legal, forte. Porém, Deus ele fala para Samuel, não olhe para a aparência dele, porque eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê, o homem vê a aparência, mas o Senhor olha o coração. E ele vai passando ali pelos filhos de Jessé um a um, e todos são rejeitados, até que finalmente Davi, o mais jovem, ele era o menor de todos. Então pedem para trazer ele ali na presença de Samuel. E quando Samuel vê Davi, Deus diz, é esse. Então Davi ele é ungido como novo rei de Israel. E aqui a gente vê que Deus ele não escolhe segundo os padrões humanos. Ele não olha para a aparência, nem para o status social, nem para as habilidades. Ele olha o coração. Deus escolhe aqueles que têm um coração disposto a servi-lo, a segui-lo, a obedecê-lo, e aqueles que estão dispostos a confiar nele. E apesar de Davi ser o mais jovem e o menos notável, ele tinha um coração puro e fiel, e é por isso que ele foi escolhido. E nós, será que nós estamos mais preocupados com a nossa aparência exterior, ou com a condição do nosso coração diante de Deus? E o que ele vê em nós quando ele olha para dentro do nosso interior, para quando ele olha para dentro do nosso coração? E depois de ungir Davi, o Espírito do Senhor, ele vai sobre Davi assim poderosamente. E ao mesmo tempo, o Espírito de Deus se afastou de Saul. E então a Bíblia fala que ali um espírito maligno atormentava Saul. E quando Saul ele se sentia atormentado, os seus servos eles pedem para chamar alguém para tocar uma harpa, para que, né, esse espírito fosse ali aliviado, pudesse dar um tempo. E Davi, ele foi chamado porque ele tinha uma habilidade ali com a harpa. E a presença de Deus sobre a vida de Davi, a música que ele tocava, acalmava Saul. E isso aqui mostra que a presença de Deus na nossa vida, ela traz uma transformação e uma paz. Quando o Espírito de Deus está sobre nós, ele nos capacita, ele nos dá uma paz que vai além das circunstâncias, mesmo em meio ao tormento de Saul. A música de Davi, ela foi movida pelo Espírito de Deus, trazendo cura e alívio, né? E prosseguindo aqui para o capítulo 17, aqui fala sobre a batalha entre o rei Davi e Golias. E essa história, ela é um exemplo claro de como Deus ele pode agir poderosamente nas nossas vidas, mesmo quando nós enfrentamos desafios gigantescos. E a história aqui, ela começa com os filisteus e os israelitas, né, se posicionando ali para a batalha. Mas entre eles acaba surgindo Golias, né? Um gigante. E a Bíblia fala que ele estava armado com uma pesada armadura e desafiando ali eles todos os dias. E a Bíblia fala que ele zombava de Israel. Ele representava assim uma ameaça física e psicológica. E aqui a gente pode perceber algo fundamental, que os gigantes nas nossas vidas, eles podem nos paralisar.
E então Golias ali com o seu tamanho, com a sua força, representava um problema que parecia impossível ser vencido. E muitas vezes nós enfrentamos gigantes nas nossas vidas, como problemas financeiros, doenças, relacionamentos quebrados ou algumas dificuldades emocionais. E isso nos faz nos sentirmos pequenos e impotentes. E quando nós focamos nesses gigantes, nós podemos ser consumidos pelo medo, pela dúvida, assim como os israelitas também estavam, assim como eles se sentiram. E quais são os gigantes que você tem enfrentado? Você tem se deixado paralisar pelo medo ou você confia em Deus para superar? E Davi, ele era um jovem pastor de ovelhas. Ele foi enviado para o seu pai para então levar comida ali aos seus irmãos que estavam no campo da batalha. E quando ele chegou, ele ouviu o desafio de Golias. E ele logo ficou indignado com a ousadia, ali daquele gigante zombador. E ao contrário dos outros soldados, Davi ele não estava com medo. Ele se ofereceu para lutar contra Golias, dizendo que o Senhor havia livrado ele das garras do leão e do urso e que com a mesma confiança ele venceria aquele filisteu. E aqui Davi ele nos ensina a confiança em Deus, ela nos dá coragem para enfrentar os gigantes. E Davi ele não olhou para sua própria capacidade, mas ele se lembrou do poder de Deus, que já tinha livrado ele de situações perigosas no passado. E ele sabia que com Deus ao seu lado, não importava quão grande fosse o inimigo. A chave para Davi foi o quê? A fé em Deus e no poder que ele tinha para agir. E como está a nossa confiança em Deus diante das dificuldades, das batalhas da vida? Você tem lembrado das vitórias passadas que Deus já te deu? E para todos assim ao redor parecia uma loucura enfrentar aquele gigante com apenas uma pedrinha, mas Davi, ele sabia que não eram as armas físicas que faria ele vencer, mas a força de Deus. Então, quando Davi, ele confronta Golias, ele diz: você vem contra mim com espada, lança e escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E com uma única pedra, Davi, ele simplesmente derruba Golias, mostrando que a vitória ela não vem pela força humana, mas pelo poder de Deus. E aqui não são armas ou as nossas, não são as armas naturais ou as nossas habilidades que vão nos dar a vitória, mas a confiança no poder de Deus. Davi ele não precisou de uma espada, de uma lança, de uma armadura. Ele simplesmente precisou confiar em Deus para que ele fosse vitorioso. E Deus, então, a gente vê que ele usou um pastor de ovelhas, e a pedra ali para derrubar um gigante. E quando Golias ele cai, Davi ele corta a cabeça dele com a própria espada. E os filisteus, então, eles fogem em pânico. E a vitória de Davi não é apenas uma vitória militar, mas é uma demonstração do poder de Deus. O povo de Israel vê a mão de Deus na vitória. E a confiança de Davi, ela inspira o exército ali a lutar, então. E aqui a vitória de Davi, ela traz a glória para Deus, porque é Ele quem vence as batalhas. Quando nós confiamos em Deus, Ele nos dá a vitória. A nossa missão é dar glória para Deus mesmo, reconhecer que foi Ele que nos capacitou. Cada vitória que nós temos, sejam elas pequenas ou grandes batalhas da vida, devem ser oportunidades para glorificar o Senhor e reconhecer a ação dele na nossa vida. E para finalizar, eu gostaria de orar com você. Pai, obrigada, meu Deus, pela oportunidade de estarmos na sua presença, de aprendermos mais uma vez com a sua palavra, meu Deus. Obrigada por nos ensinar através da história de Davi, de Golias, de Saul. Nos ajuda, Pai, a confiar em Ti, a reconhecer, meu Deus, nas nossas fraquezas, que o Senhor é a nossa força, que quando nós enfrentarmos desafios e gigantes, que nós possamos lembrar, Pai, que a vitória vem do Senhor, fortalece a nossa fé e nos capacita a lutarmos com coragem, sempre dependendo do Senhor. Em nome de Jesus, amém.